Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um bate-papo para falar sobre os bastidores da instrumentação, como que essa instrumentação chegou aqui no Brasil, quem foram os protagonistas dessa história, e a ideia é eternizar esse momento. E hoje trouxe mais um amigo. Na realidade, vocês estão acompanhando, vocês sabem, eu entrevistei pessoas antes do Senai chegar aqui com o curso, como que o Senai instalou toda essa instrumentação aqui no Brasil, e eu comecei a chamar as pessoas da primeira turma, segunda turma. E hoje nós estamos com a terceira turma, a qual eu faço parte. E eu tenho aqui o meu amigo que fez o treinamento junto comigo em 1977. Faz tempo, muito, muito tempo. Bem, vamos deixar de enrolação e vamos para o nosso bate-papo. Eu quero apresentar a vocês o meu amigo técnico de instrumentação. Ele tem uma coisa importantíssima para falar para vocês. Eu vou antecipar, mas foi ele que ficou lá no Japão um bom tempo e trouxe o curso de mecatrônica aqui para o Brasil. É um cara especial, muito inteligente. Eu quero que vocês estejam aqui comigo para receber o meu amigo Marcos Galli. Meu amigo Galli, seja bem-vindo. É um bate-papo gostoso, onde as pessoas vão te conhecer e vão conhecer essa história, porque você tem muita coisa interessante e importante para falar para nós. Quem é o Marcos Galli? Conta para mim. Ô, Reginaldo, querido amigo, Reginaldo, companheiro de turma, é um prazer estar participando desse programa, né, dessa entrevista, como é uma honra para mim, né, ter participado também Bom, da história da instrumentação. E, bom, Marcos Galli, eu sou carioca, né, nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou santista de coração, vim para cá pequenininho, meu pai era da Marinha, né, Marinha Mercante, então viemos cedo para Santos. E praticamente eu vivi em Santos, né? Aqui em Santos, fui criado aqui, mas eu tenho mais três irmãos, uma irmã já é falecida, já faleceu, né? Meus pais também já faleceram. Hoje eu sou casado, tenho dois filhos, né? Uma filha com 36 anos, ela trabalha com informática, né? E é uma pessoa bem-sucedida também. E o meu filho, que o Pedro, que a minha filha chama-se Camila, o meu filho chama-se Pedro. O Pedro, eu incentivei ele a fazer instrumentação também, ele fez instrumentação, fez engenharia, e hoje ele está trabalhando na Alemanha, né? olha Um que orgulho bom. também, ele está trabalhando na Alemanha. Eu também, depois que me formei como técnico, fiz engenharia, né? Engenharia elétrica, e passei. Tem uma história aí que a gente vai falar sobre ela, né? Mas basicamente é isso. Eu sou casado, tenho meus filhos, né? E já me aposentei do Senai e ainda continuo dando aula, né? Minha vida, continuo dando algumas aulas na faculdade, né? Na Universidade de Santa Cecília. Tá? Mas a gente vou poder detalhar mais aí meu currículo, minha vida profissional. Show, legal, valeu. Bom, a minha segunda pergunta é praticamente o enredo da sua vida após o curso do Senai. Na realidade, foi um ano de muito estudo, de muitos desafios. Eu me lembro bem que nessa turma tinham 4 vagas que eram para as pessoas da comunidade. E nós, eu, você, o Laércio e o Jair, conseguimos essas 4 vagas. Se formamos, você sabe, foi uma luta, era muita matéria para estudar, eram provas que não acabavam mais, mas nós conseguimos superar tudo isso. Bom, cada um depois foi para um caminho. Eu me lembro que acho que você foi para o Nordeste, Bahia, se eu não me engano, se eu não estou Da errado. Norte ao Nordeste. Isto. Bem, diga para mim, essa trajetória sua entre ir lá para o Nordeste, depois você voltou para o Senai, eu sei que você implantou o curso de mecatrônica, se eu não me engano, no Senai de São Caetano, se eu não estiver errado, aí você me corrija. É, uma trajetória vitoriosa. Conta para nós como que foi
essa passagem, essa brincadeira aí, acho que foram que, uns 35, 40 anos praticamente, né? Praticamente isso. Fica à Então, vontade. O microfone é seu. então, como que eu soube do curso de instrumentação, né? Eu encontrei um amigo meu no antigo supermercado Eldorado, né? Aí ele me perguntou, Gali, o que que você está fazendo da vida? Tal. Eu falei, estou saindo do quartel agora, dei baixa, estou no exército, tal, saindo do exército. Ele falou, o que que você vai fazer da vida? Tal? Eu estou pensando aí, eu gosto muito de desenho, né? Acho que eu vou fazer arquitetura. Aí ele falou, olha, tem um curso lá no Senai bacana, um curso legal, um curso novo, chama-se instrumentação. Eu nunca tinha ouvido falar em instrumentação, nem sabia o que que é. Mas o que que é instrumentação musical? Eu falei, não, não, instrumentação. Vai lá, procura se informar lá. É o que está pegando agora, o que tem de bom agora no momento da instrumentação. O nome dele é o Clay Vaz de Lima, que ele foi gerente de uma empresa, acho que da ICIL, inclusive, né? E aí eu fui até lá, tinha aberto as vagas, eu falei, não, vou fazer, uma oportunidade, Deus abriu essa porta. Eu penso assim, Deus coloca na vida da gente, né, Ginaldo, as oportunidades, né? Ele vai dando, mostrando os caminhos, e eu senti dessa forma. Eu falei, não, é aqui mesmo, vou me inscrever. E só tinham 4 vagas, né? E aí eu junto com você e o Laércio e o Jair, nós conseguimos uma dessas vagas. Fizemos o curso e depois, durante o curso, apareceu a Petrobras, né? Que nos selecionou também entre os alunos já para ser contratado, né? Sim. E, infelizmente, eu não passei no exame médico. Eu tive um problema, eu não sabia que era daltônico. E aí eu passei, o Reginaldo, o Laércio, o Jair passaram no exame e eu fui reprovado no exame de vista, né? Depois que eu fiquei sabendo, né? Procurei saber qual foi o motivo, né? Porque eu era daltônico. E a Petrobras é muito rigorosa com segurança, sinalizações, Exato. né? E aí foi uma decepção. Mas, como eu já falei, Deus sabe o que faz. Aí surgiu uma oportunidade para ir para a Ródia de Recife, né? A Ródia Têxtil. Aí eu falei, bom, é uma chance, né, para eu conhecer o Nordeste, ficar um tempo lá em Pernambuco, para mim foi uma época maravilhosa. Aí trabalhei na Ródia Nordeste, fiquei um ano, mas eu já fui me planejando a ficar um ano e retornar, tá? Esse era o meu tempo. Aí fiquei um ano e um mês lá e já voltei para São Paulo, para Santos, já querendo ingressar no mercado de trabalho aqui. Fiquei um tempo procurando, aí surgiu a oportunidade na Copebras, né, que é uma empresa de fertilizantes aqui na Baixada, em Cubatão, né? Aí Sim. trabalhei lá por 3 anos e meio, né? Aí quando surgiu a oportunidade, quando você quiser interromper, fica à vontade. Eu posso falar uma coisinha? Pode. A Copebras, ela me contratou para dar um treinamento para todos os operadores. Então, eu dei um treinamento de instrumentação básica, acho que eram uns 40, 50 operadores durante um ano. Eu não sei se você chegou a pegar um operador chamado Nobre, é um dos que eu lembro ainda. De nome, lembro assim. Pô, eu saía da Petrobras, ia correndo para a Copebras, dava o treinamento. Isso aí foi em 93, se eu não me engano, 94. 94. Aí saía de lá correndo, Aí já às tinha 7 saído. horas, É. ia dar aula no Senai, lá na ponta da praia. Não, então, aí eu fui para a Copebras, trabalhei 3 anos e meio lá na Copebras, né? E aí, um belo dia, me toca o telefone da minha casa, o professor Deusdedit, o querido Deusdedit, né? Saudoso Deusdedit, Saudoso Deusdedit. nosso mestre Deusdedit. Ele falou, Marcos Galli, o que que você está fazendo? Estou aqui, tá trabalhando, estou aonde? Tá? Aí eu expliquei, né? Ah, lá na Copebras, é o Edson Guedes, engenheiro Edson Guedes, né? Na época, Isso. né? Ah, vem cá, preciso conversar contigo. Aparece na minha casa, aqui na Ricardo Pinto 200, né? Lembro até hoje. Que eu quero conversar contigo. Enfim, resumindo a história, ele estava precisando de professores para a área de instrumentação, né? E ele lembrou de mim, eu fui indicado, o Cajá que me indicou, né? E aí participei do processo de seleção lá, o teste, né? Passei. E aí comecei, deixei a Copebras e comecei a trabalhar na minha história no Senai, né? Como professor. Eu nunca na minha vida pensava que seria um professor assim, nunca tinha planejado para isso, mas
Deus vai moldando e vai nos capacitando para tudo, né, na nossa vida. Então, eu agarrei essa a profissão com muito amor, viu, e dedicação, e tenho certeza que fiz o melhor que eu pude. Então, estava no Senai, dando aula na área de instrumentação. Aí, depois, em 94 para 95, surgiu o projeto JICA, Japan International Cooperation Agency, né? Uma, um tipo de cooperação japonesa que está implantando no Senai de São Caetano do Sul a escola de mecatrônica, automação da manufatura. E precisavam de um professor da área de controle automático. Eles vieram em Santos, pesquisaram algumas pessoas. Quem estava lá na época era o professor Cardoso, Marcos Cardoso. Sim, lembro. E ele me indicou, eu fiz a entrevista e fui também contemplado para participar desse projeto. Aí passei 6 anos no Japão, né, 6 anos? não, 6 meses, 6 meses, 6 Ah, meses. 6 meses. Fiz um preparo lá no Japão, né, tipo uma imersão na cultura deles, em tecnologia. E aí eu ajudei a implantar esse curso de automação de manufatura em São Caetano do Sul. Aí fiquei lá por uns 10 anos também, não, 10, uns 8 anos, fiquei um bom tempo lá. E aí já estava ficando cansativo para mim subir e descer todo dia a serra. E eu gostava muito de instrumentação, né? Aí eu liguei para o professor Antônio Carlos, saudoso professor Antônio Carlos, ele falou, não, é só você pedir a transferência, você volta para Santos. Eu pedi, voltei para Santos e continuei trabalhando em Santos, né, como professor na área de instrumentação, e foi onde eu me aposentei. Depois a escola mudou, fui lá para a cidade, fui lá para o centro, né, Sim. mas aí nesse meio tempo, durante esse período aí, depois que eu fiz o técnico, eu me formei em engenharia, né, e aí tudo foi somando, me ajudando na carreira, né, de professor, na área técnica, né, onde eu me realizava muito, né, fui bastante feliz aí no Senai. Hoje, o que eu consegui profissionalmente, como homem, como pessoa, né, eu devo muito ao Senai, né, foi a empresa que abriu as portas para mim, que me acolheu e valorizou meu trabalho. E eu posso falar com muito orgulho, Reginaldo, que eu formei muitos alunos. Se eu fosse contar aqui quantos alunos, eu posso contar por baixo mais de 10 mil alunos aí, eu devo ter formado aí, somando treinamento e o tempo de Senai. Formei muita gente. Viu? Deixa eu contar uma pequena passagem. Eu estava em Barueri, aí fui transferido para Santos, né? Que eu queria voltar aqui para Santos. E em 92, 93, meados de 93 para 94, o meu irmão, o Renato Onofre, falou: Olha, o pessoal está precisando de um professor aqui de instrumentação para a noite, é um projeto novo. Aí fui lá, conversei com o Costa Neto. O Costa Neto é que era o responsável, era a pessoa que estava gerenciando esse projeto. Então ele me explicou: olha, o Senai durante o dia funciona bem, mas durante a noite é fechado. E nós queremos montar cursos noturnos, porque tem pessoas que querem entrar na indústria, mas não tem Senai. Não pode fazer o Senai porque tem que ser da indústria. É, Então, o Senai vai abrir porta para esse público. E eles me convidaram para montar o curso de instrumentação noturno para as pessoas que nunca entraram numa indústria que chamava o manômetro de reloginho. é, E assim eu montei o treinamento e graças a Deus deu tão certo que depois de só teoria, o Senai me autorizou a usar o laboratório e eu formei várias turmas também. Mas o caso mais interessante foi que um dia eu já aposentado fui trabalhar para a FT Automação lá em São Paulo. Eles têm exclusividade de um equipamento, de um sistema de pressurização de motor. Motores que trabalham em área classificada, mas motores do tamanho de um micro-ônibus e até maiores. Eu não sei se você não trabalhou na Petrobras de Pernambuco, mas eu tive lá no ano passado. Pô, o motor tinha 6 metros de altura, para tomar banho na soda. É um campo de futebol lá dentro. Chegando lá na plataforma,
O meu inglês é fantástico, né? Minha filha diz que é tão bom que só eu entendo o que eu falo. Aí, dificuldade, falei com holandês, falei com, com irlandês, fui falando com os caras, até que um falou assim, pô, o nosso chefe é brasileiro. Eu falei, pô, e é da instrumentação? É da instrumentação. Eu falei, pô, então me apresenta, né? Que é o que eu quero. Meu serviço aqui é instrumentação. Aí eu abri assim a porta do container, o cara, Reginaldo, mas todo alegre. Eu falei, ah, uma coisa é boa, me reconheceu, e me reconheceu feliz, porque É, o cara podia ficar puto da vida. sim, 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 olho feio. Foi um dos primeiros alunos desse curso noturno, cara, chefe da instrumentação da plataforma Modec japonesa. Pô, que bacana. Eu falei, olha, realmente esse mundo é pequeno demais. Fui encontrar o cara a 150 quilômetros dentro do mar e já passado anos, porque isso daí foi eu acho que ele foi meu aluno em 95, 96. Pô, eu me aposentei em 2011. A primeira vez que eu fui para a plataforma foi em 2012. Então você vê que tem Sim, um espaço de tempo grande, né? sim, sim. E é gostoso, sabe? A gente com essa função de professor, eu encontro muitos alunos por aí afora. Eu tive numa parada agora em março, lá em Curitiba, na refinaria. E você encontra, rapaz, ainda alunos. Então é gratificante, é gostoso. Parece que rejuvenesce a gente, né? Nós estamos ficando velhos, Sim. parece que rejuvenesce. Mas E foi só você sai, às vezes, na rua, ou na feira, ou no supermercado, ou às vezes até na rua, ele me chama, Gali, 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 ou não para no supermercado, já aconteceu várias vezes, ô, Gali, tudo bem? Você aqui e tal, e conversando. É um motivo de alegria, né, Reginaldo? Eu é fico muito gostoso. feliz. Na praia caminhando, e histórias até que eu tinha esquecido, de aluno que ia desistir da instrumentação, né, porque tinha problema pessoal, e eu incentivei o aluno e falei, não, não, você tem que continuar, se você tem esse problema, né, agora você vai, resolve, depois você volta. Aí depois você encontra a pessoa na praia caminhando, ela falou, não, eu voltei, me formei, estudei, né, hoje eu estou bem na empresa, tal. Aí falou, pô, graças a você que me ensinou, não, graças a mim não, graças ao teu esforço. Então tem muitas histórias, né, porque o professor Deusdete, ele ensinava a gente também, né, Reginaldo, a incentivar. Ele sempre foi um incentivador, né? E a gente, assim como ele incentivava a nós, né? E a gente pegou isso aí. Então a gente queria também ajudar as pessoas, incentivar as pessoas a continuarem, né? Eu me lembro E numa dessas turmas, o menino chegou e falou assim para mim: eu vou desistir. Eu falei: por quê? Porque eu sou burro. Eu falei: como assim ser burro? aconteceu isso É, comigo também. porque todo mundo acerta tudo, eu não acerto nada. Já aconteceu Eu isso falei, comigo. eu falei, então vou falar uma coisa para você. Não é que você é burro, é eu que não estou conseguindo falar um português que você entenda. Você tem como chegar 10, 15 minutos antes? Tenho. Então, em toda aula, ele chegava antes e eu refazia algumas coisas que ele não tinha entendido. E esse menino chegou no final e se formou e ficou agradecido por eu não ter deixado ele desistir. Sim, já aconteceu isso comigo também. Aconteceu comigo do aluno, ele falou, Galho, eu não estou conseguindo, não consigo entender o que você está explicando, eu sou burro. Eu falei, não, cara. Eu falei, você está passando, aí eu conversei com ele em particular, você está passando por algum problema pessoal, particular? Não, está acontecendo isso, então. Então não é que você é burro, você não está se concentrando, entendeu? Então, quando você entrar na sala de aula, procura se concentrar. Não vai adiantar você trazer o problema para dentro de casa, você não vai conseguir resolver. Então, deixa ali fora da sala de aula, assista a sua aula e depois você tenta resolver o teu problema, tá? E aí você vai conseguir, mas não vai desistir não, você vai continuar, eu não vou deixar você desistir, tal. Então foi assim, a pessoa se formou e hoje quando eu encontro com ele, ainda tenho contato, ele gosta muito de mim e ele fala, pô, Gali, deu muito a você também, você me incentivou, me ajudou. A gente fica feliz, né, Regina? Fica feliz Lógico, com por ter. certeza. A gente sabe que o mérito é da pessoa. Eu sempre acho que a gente faz a nossa parte. A nossa obrigação é fazer bem Óbvio. feito, né? Dar aquela aula, planejar aquela aula, ensinar, se dedicar. Mas o mérito é da pessoa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, é um elemento surpresa. Pois não, fica à vontade. Alguma passagem, alguma coisa que marcou você dentro da instrumentação?
Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, mas alguma coisa assim que você fala assim, isso me marcou. Isso realmente eu levo no meu cérebro, no dia a dia, eu não consigo esquecer. Ou foi muito bom, ou foi muito ruim, mas alguma coisa que marcou você na instrumentação. Não, agora não sei te dizer exatamente, mas esses casos que eu te falei com os alunos, isso me marcaram muito. Eu comento muito aqui em casa com a minha esposa, né? Já comentei com meu filho também, e isso me marcou positivamente bem. Outra coisa também, falei do meu filho, né? Que é uma coisa boa para mim, eu pude dar aula para o meu filho, né? PUC. Fui professor do meu filho, dei aula de instrumentação para o meu filho. Isso me encheu de muito orgulho, isso aí. Isso para mim era uma coisa que eu Ai, que legal. era um sonho que eu tinha, Você né? sabe que eu fui aluno do meu pai no Senai. Meu Eu pai não dava aula sabia, de não. Mecânico, mecânica de automóveis e eu fui aluno dele. Me formei em mecânico de mas automóveis. bacana, então. Legal. Olha, eu vou até fazer um pedido para você. Se você conversar. Antes que você faça o pedido, de coisa negativa, coisa ruim, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Pode ter, claro, ele sempre teve alguma coisa que aconteceu. Uma vez eu fiz um treinamento em São Paulo, aí me acidentei na estrada, né? Mas nada com o Senai. Com o Senai só tem boas lembranças. Show. Caso você converse com o seu filho, fala para ele que nós fizemos essa entrevista, se ele gostaria de participar, porque seria uma coisa interessante. Como eu te falei, são 4 pilares. O último pilar é as pessoas que não fizeram o Senai, que fizeram outra escola, mas se formaram em instrumentação. Não é bem o caso do seu menino, mas ele tem um caso especial. O pai dele se formou no Senai, deu aula inclusive para ele. Seria interessante a gente bater um papo de 20 minutos, ver se ele está afim, se ele não se Ele é importa. meio tímido, ele é que nem eu, assim, você é meio tímido, depois eu converso com ele. Então, conversa, caso ele queira, Tá vai bom. ser bem-vindo, vai ser gratificante. Caso ele não queira, não tem problema também nenhum. Que foi uma surpresa agora você me falar isso e veio aquela luzinha, sabe? Pô, se ele topar, fica E outra, legal. outra coisa bacana, Reginaldo, que eu dei a aula para filho de aluno meu. Dei aula para mais de uma geração. Olha só, Entendeu? hein? É, dei aula para tal aluno, e aí depois de um tempo eu vi o aluno, falei, mas esse sobrenome aqui eu conheço, meu pai, você deu aula para ele e tal, não é bacana isso? Essa coisa é muito show. É, Eu me lembro que quando eu formei em mecânico de automóveis, eu fui trabalhar na Casa Neto de Automóveis, ali no Canal 3. E o cara, quando foi me registrar, falou assim: Poxa, já teve um Onofre aqui, Francisco Onofre. Eu falei, mas era meu pai. é. E ele trabalhou lá em 1940 e 40 e alguma coisa. Eu fui trabalhar em 1974, 75. Então, essas coincidências assim é muito gostosa. Eu já participei de algumas. Não assim como professor, que nem você, mas de meu pai ter dado aula e eu a Sim, sim. pessoa e eu dei aula para essa pessoa também. Então, meu pai deu aula para esse aluno, eu dei aula para esse aluno. Que Enfim, bacana. Santos é uma cidadinha que eu vou te falar, é um ovinho. Todo Sim, mundo acaba se conhecendo. sim, sim. Bom, Gali, o nosso bate-papo eu sabia que ia ser muito gostoso e o tempo ia passar rápido. Tanto é que eu estou É, olhando ali o reloginho, passou rápido demais. Mais rápido do que eu estava imaginando. Você tem 1 minuto para falar o que você quiser. Como eu te falei, é um projeto que nós vamos eternizar esse momento que nós estamos tendo agora. Enfim, você tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais e o tema é livre. Fique à vontade. então, nesse minuto, eu quero primeiro agradecer a Deus, né, por ter me conduzido até aqui, porque Ele que permitiu que muita coisa acontecesse na minha vida, né? Agradecer ao professor Deusdedit, que onde ele estiver, né, se ele estiver nos vendo, nos ouvindo aqui, que ele saiba que tenho muita gratidão por ele também. E para os meus alunos que vão assistir esse vídeo, né, que saiba que o meu carinho imenso por eles, desejo toda a sorte do mundo para eles na vida pessoal, profissional, né?
e que sempre eu fiz. Me desculpa quando eu errei em alguma coisa, quando eu fui meio rigoroso, né, que o professor às vezes é obrigado, mas no fundo eu sempre quis dar o melhor que eu pude e tenho certeza e a consciência tranquila que eu fiz o melhor que eu pude e torcendo sempre para a felicidade de todos eles, né? E fico feliz por ter contribuído, né, colaborado, participado dessa vida profissional, assim como muitas pessoas me ajudaram, eu pude também cooperar e participar da vida deles. Então, Show. esse é o meu recado para essas pessoas, para esses ex-alunos, né? Para os ex-colegas também, como você e outros, eu não vou citar nomes aqui que eu não vou lembrar de todos eles, né? A honra e a alegria dessa história e de estar revivendo esse momento que parecia que tinha morrido e você, graças a você, nós estamos fazendo reviver toda essa história. Né? Eu fico muito agradecido por participar, Reginaldo. Legal. Bem, meus amigos, terminamos aqui nosso mais um bate-papo com o Marcos Galli, que eu estava falando para ele que eu tenho o maior orgulho dele pelo tanto que ele fez pelo Senai, por todos nós, porque eu queira ou não queira, ainda eu continuo com algumas coisas de instrumentação e a mecatrônica faz parte. E ele é que trouxe essa mecatrônica para o nosso Brasil. Eu tenho o maior orgulho de falar isso. Vamos encerrar o nosso bate-papo. Em breve teremos outros. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, aos alunos do Galho, aos meus alunos, aos não alunos, mas que queriam conhecer a nossa história. De coração, um abração para vocês. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.